com oração. Vamos orar. Você já orou hoje? Você acordou? Graças a Deus que a gente pôde acordar. Graças a Deus que o Senhor nos permite mais um dia de vida. Você já apresentou para Deus hoje sua vida? Você já apresentou para nosso Senhor hoje sua família? Então, tem dia, ou sempre, não sei, não quero ser grosseiro de jeito nenhum, mas para todo mundo entender que a gente acorda e sai da cama como um animal, né? O animal é assim. Ele dorme, acorda, levanta, se ele dormiu deitado, a maioria o faz, e quer comer. Deus nos deu a racionalidade, nos deu a capacidade de pensar, racionalizar e raciocinar. Então nós não podemos fazer isso, acordar, levantar e já iniciar as coisas da vida sem exaltar e glorificar o nosso Deus em agradecimento a tudo que Ele faz por nós. Querido Deus, eu quero, Senhor, pedir perdão ao Senhor por todos aqueles que se esqueceram nesta manhã ou não têm o hábito de acordar e exaltar e glorificar o Senhor, que é o dono da vida, é o nosso Deus, é aquele que esteve conosco enquanto a gente dormia, descansava. Deus, nosso Senhor, estava conosco. Então eu quero pedir que o Senhor use de compaixão para com todos aqueles que nunca fizeram ou se esqueceram hoje de fazer isso. Grato, Senhor, por este dia. Grato por esta sexta-feira, pelo sexto dia da semana. Grato pelo final de semana que está chegando. Grato pela tua bondade, pela tua compaixão, pela tua misericórdia. Grato porque o Senhor é bom. Grato porque o Senhor cuida de nós. Louvado e glorificado é o Senhor, Deus eterno, único e verdadeiro. Fala conosco, Senhor, nesta manhã de sexta-feira, quando nos reunimos aqui em Teu santo nome para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor, para dizer que Tu és santo, para dizer que reconhecemos que só estamos aqui porque o Senhor é bom. Fala. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos as coisas santas. Livra-nos, Senhor, da mentira, dos mentirosos. Livra-nos, Senhor, de todo mal. E seja feita a tua santíssima vontade. Esta é minha oração por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no nome poderosíssimo, no nome maravilhoso, no nome acima de todos
todos os nomes, Jesus, o Cristo. Amém. Muito bem, queridos irmãos, queridíssimas irmãs, hoje é o nosso culto da ceia do mês de abril, né? E iniciando o culto da ceia, quero pedir, é um pedido, se alguém, e é um pedido sincero, puder me explicar, eu vou ficar muito agradecido. Uma passagem da Bíblia aqui que eu estou batalhando aqui em cima dela. Então, se alguém puder me explicar, Lucas 22, 18. Não precisa explicar agora, não. Manda depois no Zap ou no grupo. Eu vou ler. Ou vou ouvir aquele que mandar via áudio, né? Lucas 22, 18, nesse contexto aqui da última Páscoa. Mas nós vamos hoje cear até que Jesus volte. A gente vai tomar ceia aqui entre nós, né? Porque depois que ele voltar, é uma promessa do Senhor, nós vamos tomar ceia com ele. E a última ceia, não sei se eu chamo a última ceia, né? Mas tá tudo bem também. A última ceia foi também a última refeição que Jesus comeu com os seus discípulos antes de ser traído e antes de ser preso. A última ceia, que é o que nós estamos comemorando hoje, ela está registrada em 3 evangelhos chamados de sinópticos. A última ceia está, ou a instituição da ceia, né? Por causa disso que a gente fica meio em dúvida, se chama de última, né? Instituição da ceia para a igreja. Ela está em Mateus, capítulo 26, versículos do 17 ao 30, Marcos, capítulo 14, do 12 ao 26, e Lucas, capítulo 22, versículos do 7 ao 30. A última ceia foi a última refeição do nosso Senhor Jesus Cristo, do homem Jesus Cristo. A última ceia é também a segunda ordenança de Jesus para a igreja. Jesus estava prestes a fazer em favor de toda a humanidade
a fazer o maior sacrifício, que foi derramar seu sangue na cruz e pagar a dívida dos nossos pecados. Além de predizer seu sofrimento e a sua morte para nossa salvação, e você lê sobre isso em Lucas capítulo 22, versículos do 15 ao 16, Jesus traça Ele mostra que aquilo que era sombras no Velho Testamento passa a ser realidade no Novo. E com isso ele traz um novo significado à Páscoa dos judeus. Ele institui, ele cria, ele dá vida à nova aliança e a esta ordenança para a igreja. A última ceia, e eu quero falar sobre isso porque há uma semana atrás, praticamente, né, a gente teve a comemoração da Páscoa. E mais uma vez, a grande maioria das pessoas comemoraram a Páscoa do chocolate, da bacalhoada. A Páscoa era um evento sagrado para o povo judeu, porque comemora-se ainda, né? Mas não nessa data. A época em que Deus poupou o povo judeu da praga da morte física e tirou o povo judeu do Egito. Está lá em Êxodo 11, do 1 ao 13, 16. E Jesus, ele tomou a refeição pascal e depois ele instituiu a última ceia. Isso tem que ficar muito claro. Jesus acabou associando algumas coisas da ceia pascal à última ceia e deu a essas coisas, o pão e o vinho, um novo significado para lembrar o seu sacrifício. O sacrifício de Jesus nos livra da morte espiritual. Jesus diz que Ele é o pão da vida. E aquele que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão vivo que desce do céu.
Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Está lá em João 6, 35, 51, 54, 55. A salvação vem única e exclusivamente através de Cristo e do sacrifício do seu corpo, sacrifício físico na cruz do Calvário. Também durante a ceia, a última ceia, a última refeição do nosso Senhor, ele deixou alguns outros ensinos, dentre esses ensinos, que o verdadeiro cristão deve servir e deve perdoar. E ele mostra esses ensinos quando ele lava os pés dos discípulos. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Lucas, capítulo 22, versículos 26 e 27. E João, capítulo 13, versículos do 1 até o 20. Hoje, a última ceia, ela é lembrada como um tempo de comunhão. Mas está cada um num lugar aqui, que comunhão. Há uma comunhão como é o culto, o verdadeiro culto a Deus, em espírito e em verdade. Esta é a comunhão. A morte do nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi tipificada. Na teologia existe esse termo técnico do tipo. Tá? Então Jesus é um tipo do Cordeiro Santo. Então a morte de Jesus, ela é tipificada na oferta do Cordeiro Pascal. Está lá em João 1,29 isso.
João explica que a morte de Jesus se assemelha ao sacrifício da Páscoa, né? Quando o cordeiro era morto por cada família e o sangue era colocado nos batentes da porta. E a tipificação também é porque o nosso Senhor Jesus não teve nenhum dos seus ossos quebrados, como aconteceu com o Cordeiro Pascal. João 19:36, relacionando com Êxodo 12:46. E Paulo disse, aonde eu gosto muito de ministrar a ceia, lá em Coríntios, né? Hoje eu estou mudando um pouquinho, estou aqui em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14. Mas Paulo diz lá aos Coríntios, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Coríntios capítulo 5, versículo 7. Por causa disso que a gente também diz que Cristo é o cumprimento da lei. E quando a gente diz que Cristo é o cumprimento da lei, está vendo por que o Marião fala? Olha, é duro, né? Ter que toda hora lembrar isso. Mas é assim. Quando a gente prega a verdade, é assim. É assim. Lembra quando eu falo, olha, esse pessoal aí que fica colocando menorá na igreja, fica com talife, aqueles chales, né? Que pai, não sei o quê. Isso tudo é bobagem. Isso tudo é teatro para atrair atenção. Lembra quando eu falo esse tipo de coisa? Porque Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, são pessoas incautas. Se você frequenta alguma igreja que tem esse tipo de coisa, estão cometendo heresia. Mas como ele é heresia? Porque Jesus é o cumprimento da lei, e inclusive é o cumprimento das festas do Senhor. Essa, né? Tem igreja que faz aí festa judaica disso, festa judaica. Eu não entendo. Eu não consigo entender. Porque Cristo cumpriu a lei, inclusive as festas, né? Isso está escrito na Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 17. Vá lá ler para você ver se não é isso. A refeição da Páscoa, até hoje o judeu ele participa da Páscoa com a família dele. A família dele. A comemoração pascal é uma celebração familiar para o judeu. Jesus, na última ceia, não sei se você já tinha observado isso, ele não estava com a família dele. Quando ele, como judeu, participa da ceia, da Páscoa, ele não estava com a família dele não estava com ele. Estava Jesus e os apóstolos. Os apóstolos estavam a sós com Jesus. Lucas 22:14. O que tem que ver isso? Tem que ver que a celebração da ceia do Senhor é uma refeição
que sugere um significado específico para a igreja. Porque está Jesus, o motivo da ceia, e os apóstolos. Toda a igreja, ela tem fundação dos apóstolos. Os apóstolos se tornaram a fundação da igreja. Quando eu estou falando fundação, estou falando dos pilares da igreja. Isso também está na Bíblia. Isso não é entendimento meu. Ele entende assim, não. Eu quero entender a Bíblia do jeito que ela está escrita. É para isso que eu estudei e é para isso que eu continuo estudando. Leia aí Efésios, capítulo 2, versículo 20. A Páscoa tem implicações para os judeus. E Jesus fez com que a última ceia dele, ele já tinha tomado a Páscoa. Mas como que se afirma isso? Ora, porque na Páscoa judaica não é pão e vinho. Existem outros alimentos que compõem o cardápio da Páscoa judaica que você vai ler lá em Êxodo. A última ceia, isso que nós estamos celebrando hoje, ela foi projetada para a igreja. E ela passou a ser ordenança do Senhor que precisa e deve ser observada pela igreja. E deve ser ministrada segundo as orientações bíblicas. É isso que eu estou explicando aqui hoje. Não é uma explicação minha. Não, é uma explicação bíblica. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou mostrando onde está na Bíblia. E essa coisa da nova aliança, a última ceia, a ceia do Senhor, isso já estava embutido na antiga aliança, só que ninguém via. E se você abrir aí agora a sua Bíblia, no profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31, o que você vai ler? Que Deus prometeu uma nova aliança entre ele, Deus e Israel. Jeremias 31, 31. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. E Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus o Cristo, fez uma referência direta a esta nova aliança durante a última ceia. Lucas 22, 20. Semelhantemente, depois de ter ceado, depois de ter comido o pão, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Iniciava-se ali um novo tempo, uma nova dispensação.
E esta nova aliança não é algo específico com Israel, mas é para todos aqueles que creem, que têm fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Dá uma lidinha em Efésios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Quando a gente compara a crucificação de Jesus, a festa da Páscoa, a gente vê claramente, é claro, crucificação de Jesus, festa da Páscoa, a morte redentora de Jesus. A festa da Páscoa é algo para o judeu. Foi feita com um cordeiro, com o sangue de um cordeiro, de um animal. E Cristo, o homem Deus, entregou-se deliberadamente, ou melhor, para que eu e você sejamos salvos. Simbolizando o sacrifício original da Páscoa do Antigo Testamento. O sangue de Cristo, meu irmão e minha irmã, nos resgata da morte e nos salva da escravidão. E quando nós nos reunimos aqui hoje, nós estamos refletindo sobre o sacrifício perfeito de Cristo. E sabemos que só somos recebidos e perdoados através da nossa fé. E desta forma é que nós estaremos com Ele para sempre, através da nossa fé. Lucas 22, 18 e Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eu falei tudo isso hoje porque eu acho que a Santa Ceia precisa ser bem valorizada e explicada. E ninguém pode participar da ceia indignamente, porque foi isso que Paulo recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso que ele transmite para nós lá em Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que qualquer um que participar da ceia de forma indigna é réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, Senhor, aqui eu quero pedir ao Senhor, eu quero suplicar aos teus pés, Senhor, que todos aqueles que estão e estarão conosco, que se arrependam dos seus pecados, das suas fraquezas, assim como eu quero ser o primeiro nessa lista de pecador, de arrependido, de triste por tudo aquilo que peco e não gostaria de pecar, por tudo aquilo que fazemos e faço e não gostaria de fazer, por tudo aquilo que olho e não gostaria de olhar, mas a minha carnalidade me leva, me carrega para olhar.
e nós lutamos contra isso, por tudo aquilo que falamos, quando nos deveríamos ter calado. Eu peço o teu perdão, Senhor, para mim e por todos nós, por todas as vezes que calamos, quando deveríamos ter falado, e quando falamos e deveríamos ter nos calado. Derrama, Senhor, do teu perdão sobre nós. Torna-nos, Senhor, dignos de participarmos da ceia, porque não queremos pecar e sabemos que com o Santo Espírito do Senhor morando em nós, nós podemos não pecar. Limpa-nos, Senhor. Limpa o nosso espírito. Limpa-nos a alma. Limpa o nosso corpo. E nos perdoa. O Senhor partiu o pão. Pegue o seu pedacinho de pão aí. Isso aqui é simbólico. Isso aqui é para a gente se lembrar. Não é o corpo de Cristo, esse pedacinho de pão. Não é, claro que não. Isso é simbólico. É para a gente se lembrar de Jesus, o homem, Deus, na cruz daquele Calvário, na cruz daquele morro, para a cidade toda poder ver. Ele se entregou para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Esse pedacinho de pão, irmão e irmã, representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, oferecido por cada um de nós. E nós vamos comer este pedacinho de pão, nos lembrando do corpo de Cristo na cruz do Calvário. Coma do seu pão. De semelhante modo, depois de cear, depois de comer o pão, nosso Senhor Jesus tomou o cálice do suco do fruto da vide e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Beba do cálice, lembrando-se do sangue do Senhor, jorrando na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Beba do cálice. Nós te agradecemos, Senhor, porque pudemos mais uma vez, o Senhor nos dá esta oportunidade de mais uma vez nos juntarmos aqui, nos reunirmos aqui como igreja do Senhor. E como igreja do Senhor celebrar a Santa Ceia. Sê conosco, Senhor.
não nos abandone um segundo, um micron de segundo sequer. Somos carentes, necessitados do Senhor. Continua falando ao nosso coração, à nossa mente. Continua nos dando, Senhor, discernimento de espíritos. Discernimento de espírito é conseguir compreender, entender aquilo que provém do Senhor ou aquilo que provém da mente humana ou provém do mal. Nós te agradecemos pela tua santíssima bondade, no nome poderosíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos e te glorificamos. Amém.